Oi, pessoal, aqui é a professora Raquel do PEI Dona Pilar Garcia Vidal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a evolução biológica das espécies até Lamarck. As habilidades. Bom, basicamente, nós vamos comparar as ideias evolucionistas de Lamarck e Darwin, principalmente identificar as diferenças e semelhanças entre as ideias de Lamarck e Darwin e explicar a diversidade biológica. As competências da BNCC envolvidas são conhecimento, pensamento científico, crítico, criativo e argumentação. O pensamento evolucionista, ele sempre tentou entender e explicar como é que se estabeleceu essa enorme diversidade das espécies de plantas, animais, fungos e outros organismos do planeta Terra. E pensar sobre isso sempre foi um grande desafio. Por muito tempo, admitiu-se a ideia do fixismo. Então, a palavra fixismo, né? Então, ela vem da palavra fixo. O que é que ela significa? Então, admitia-se que as espécies elas se mantinham iguais desde a sua criação, ou seja, que elas não mudavam, que elas eram iguais, que não tinha modificação. Por isso, o fixismo. No início do século XIX, surgem outros pensamentos a respeito do desenvolvimento dos seres vivos. Isso por quê? Você tem aí todo um desenvolvimento científico, tecnológico, então você tem um avanço nos estudos científicos de plantas, de animais, do solo e dos fósseis. Os fósseis, eles são um resultado de um conjunto de processos que vai ocorrer desde a morte e todo o sepultamento daquele organismo, né? E dependendo das condições do ambiente, a fossilização ela pode ocorrer de diversas maneiras. Por exemplo, pode ser por moldagem, uma impressão, pode ser incrustação mineral, pode ser a substituição das partes moles por minerais, pode ser uma mumificação, um congelamento, ou até mesmo um registro de uma atividade biológica. Por exemplo, um registro de uma pegada fossilizada. E esses fósseis, eles permitiram o quê? Permitiram que os cientistas percebessem que as espécies passavam por modificações ao longo do tempo e que elas iam se adaptando às condições do ambiente de uma forma mais dinâmica, que iam surgindo novas espécies e que outras espécies iam sendo extintas. A partir disso, nós vamos entrar então na ideia de Lamarck. Mas antes de Lamarck, eu quero falar para vocês um pouquinho. Na aula de 10 de agosto, no Centro de Mídias, falou-se sobre como é que eles determinam a data, né, a idade de um fóssil. E aí eu coloquei aqui para vocês uma explicação bem simples sobre as datas. Né? Eu achei que era uma curiosidade bacana de falar para vocês. Como que se determina a idade de um fóssil? A gente pode fazer por duas maneiras. A datação relativa, ela não vai dar uma idade precisa, ela vai te dar uma era, vamos dizer assim, um período. Como é que a gente faz? Ao identificar um fóssil, nós temos que olhar as camadas das rochas, né? A posição das rochas sedimentares. Então, por exemplo, aqui esse fóssil. Se a gente olha a camada superior, tem 60 milhões de anos. Aqui tem 200 milhões de anos, a gente vai dizer que esse fóssil ele está nesse período. Então, a datação relativa ela é feita a partir da idade das rochas e a posição das rochas. Aqui também, olha, 500 milhões de anos, 700 milhões de anos. Então, esses aqui, esses fósseis, eles estão nesse período. Aqui é um outro exemplo, porque se eu pegar 3 locais e eu fizer a questão aí de verificar os sedimentos, as rochas, eu posso até fazer uma comparação, por exemplo, olha, sedimentos iguais têm o mesmo período, né, a mesma idade. Então, por exemplo, o organismo B e G têm a mesma idade. D, I e N têm a mesma idade. E,
K e P têm a mesma idade. Já a datação absoluta ela é mais precisa. Mas por quê? Porque usa uma datação radiométrica, são isótopos radioativos que estão presentes em rochas e fósseis. Então, usando técnicas que são baseadas no decaimento radioativo, a gente vai trabalhar de que maneira? Os isótopos, eles têm a quantidade de isótopo original, é chamado isótopo pi, e o decaimento dele, após uma quantidade de anos, ele vai cair uma X quantidade. E aí nós vamos ter os isótopos filhos. Por exemplo, vamos olhar aqui esse exemplo. Esse peixe, T0 ao momento da morte. Se a gente olhar o carbono 14, ele tem uma quantidade no momento da morte. Após 5.730 anos, ele vai ter caído, né, uma quantidade X. E aí, por essa quantidade, né, pelos isótopos filhos, você determina essa idade. Aí, se você espera mais um tempo para olhar de novo, e você olha outra quantidade do isótopo 14, caiu mais ainda. Daí você tem essa idade, 11.460. Então, no caso do carbono 14, ele tem aí uma meia-vida de 5.730 anos. A cada 5.730 anos, ele tem um decaimento. Então, o decaimento dele é muito rápido, uma meia-vida dele é muito rápida. Por isso, ele só serve para a gente fazer uma datação de um fóssil até os seus 50 mil anos. Mais velhos, por exemplo, fósseis mais velhos, por exemplo, a gente precisa usar um outro tipo de isótopo. Esse exemplo aqui é um escorpião. Ele é considerado o ser vivo terrestre mais antigo, tem 443 milhões de anos. E ele foi datado com o isótopo, com o potássio 40. Bom, mas deixando os fósseis de lado, vamos para as ideias de Lamarck. Jean-Baptiste, o Cavaleiro de Lamarck, então ele é muito conhecido como Lamarck. Ele foi o primeiro naturalista a falar sobre a diversidade das espécies. A importância de Lamarck é justamente porque ele foi o primeiro a trabalhar essa questão da diversidade das espécies. Naturalista seria o nosso biólogo de hoje, tá? Para ele, organismos simples surgiriam por geração espontânea. Então, uma bactéria, por exemplo, poderia surgir por geração espontânea, ou seja, a matéria bruta poderia se transformar num ser vivo. Os organismos simples, por sua vez, sofreriam mudanças e aumentariam de complexidade. E o ambiente ele seria a chave aqui. O ambiente com características diversas. Então, clima, temperatura, altitude. Então, diferentes características do ambiente atuariam na transformação do indivíduo. Nós podemos dizer que Lamarck ele tem dois princípios básicos: a lei do uso e desuso e a lei da herança de características adquiridas. A lei do uso e desuso é o seguinte: Lamarck defendia o seguinte, que as estruturas anatômicas ou os órgãos, se você utilizasse muito, eles poderiam crescer e desenvolver. Ou, se você não utilizasse, eles poderiam atrofiar e sumir. Isso é a lei do uso e desuso. Lei da herança das características adquiridas, para Lamarck, é o seguinte: a partir do momento que um ser vivo sofria uma transformação, ele se modificava, essa modificação seria passada para o seu descendente. Vamos ver alguns exemplos, olha só. Lei do uso e desuso. Então, aqui, voltando, então Lamarck dizia o seguinte: aquilo que você usa, a parte do corpo que você usasse muito, ela iria se desenvolver, ia ficar forte, e o que você não utilizasse ia se atrofiar. Um elefante pré-histórico, ele era muito grande. Ele nem tinha tromba tão grande, ó, se a gente comparar. O elefante atual, ele é menor e ele tem uma tromba maior.
O ambiente para Lamarck, olha aí uma coisa legal, porque entre Lamarck e Darwin, um ponto que a gente tem que prestar atenção é o ambiente. Para Lamarck, o ambiente ele atua impondo um limite. E o ambiente força o ser vivo a modificar para que ele possa sobreviver. Então, o ambiente ele tinha um período prolongado de seca e os rios ficavam com um nível muito baixo. Aí esse elefante aqui, muito grande, não conseguia se refrescar, não conseguia abaixar a cabeça para pegar água, então ele tinha que ficar esticando, 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 de tanto esticar. Então é a lei do uso, usa, usa, usa. Esticava, 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 a tromba teria crescido. E automaticamente os filhotes nasceriam já com a tromba alongada. Né? A lei dos caracteres adquiridos é que a característica adquirida é transmitida à sua prole. E aqui a gente fala de mais alguns exemplos. Então, a língua do tamanduá. Então, para Lamarck, como que ele explicaria? O tamanduá ele tem que colocar essa partezinha aqui para capturar as formigas, mas são pequenas galerias. Então, ele tem que pôr a língua e esticar, 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 esticar. E de tanto esticar, ela desenvolve. As aves pernaltas são aquelas aves que se alimentam na água, né? Então elas têm que entrar na água para buscar o alimento. Aí elas não queriam se molhar e ficavam esticando a perna, esticando, esticando, esticando. Aí as pernas cresceram. Então são essas as explicações que Lamarck deu. Então a lei do uso e desuso. Então de tanto usar, a perna teria esticado. E automaticamente a característica passada para o seu descendente. O exemplo clássico. As girafas é um exemplo que vai aparecer para Lamarck e para Darwin. Lamarck ele vai explicar de que maneira. Lamarck vai dizer o seguinte: a girafa era pequenina e com o pescoço curto. O alimento ficou escasso aqui embaixo. Então só tinha alimento no alto. Então essa girafa ela fica se esticando e se esticando e se esticando. Então de tanto ela se esticar, ela vai aumentando de tamanho e esticando o pescoço, até que ela alcança os alimentos na parte mais alta. E automaticamente os seus filhotes já vão nascer maiores. Essa é a explicação de Lamarck. Essa teoria de Lamarck, ela já não existe mais, ela já foi desacreditada. Mas qual é a importância de Lamarck para a nossa história? É porque ele foi o primeiro a falar a respeito de diversidade de seres vivos. Os erros, né, na ideia de Lamarck. Primeiro, que nem todos os órgãos do corpo eles vão reagir do jeito que Lamarck esperava. Né? A gente sabe, por exemplo, que o músculo ele tem uma capacidade de desenvolver e atrofiar. E outras características adquiridas, nós aprendemos em genética que elas vão ser transmitidas pelos genes. E não porque eu simplesmente mudei e agora eu passo aquilo que eu resolvi, né? Que eu, pronto, agora eu pintei o cabelo, pronto, essa cor nova vai passar para o meu filho. Não, não é assim. E tem algumas experiências que vão falar sobre a ideia de Lamarck. Né? Então, um biólogo alemão, ele quis fazer um experimento. Ele pegou um casalzinho ele pegou vários casais de ratos e cortava a cauda dos ratos. Aí ele falou assim, bom, se Lamarck estivesse falando a verdade, se os ratos estão sem cauda, os filhotes têm que nascer sem cauda. Mas não, os descendentes nasciam com cauda. Outra coisa é que, por exemplo, os judeus eles têm um ritual de circuncisão, que é a retirada da pele do prepúcio. Se Lamarck tivesse certo, os filhos já nasceriam sem prepúcio, e isso não é verdade, né? Todos os bebês do sexo masculino nascem com essa membrana, né, com essa pelezinha que protege o pênis, que é o prepúcio. E essa foi a teoria, né, a explicação a respeito da teoria de Lamarck e da ideia de Lamarck, é o lamarckismo. Na sequência dessa aula, nós vamos falar sobre Darwin, o darwinismo. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula, eu estou morrendo de saudades.